Eu quero convidar você nesse instante a se colocar em pé. Nós vamos entrar na presença do Senhor. Você é bem-vindo aqui nesse lugar. Que bom que você está aqui, que bom que estamos juntos. Nós vamos adorar a Deus. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Isaías capítulo 9, a partir do verso 6, Isaías está relatando ali profeticamente o nascimento do Messias. Isaías diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Amém, igreja? O nome do Senhor Jesus é sobre todo nome. Ao nome do Senhor Jesus se dobram todos os joelhos que estão em cima nos céus e embaixo na terra. Todo o universo adora o nome do Senhor Jesus, e o nome do Senhor Jesus é poderoso. Amém, igreja? Quando clamamos pelo nome de Jesus, nós temos salvação. A vida eterna nos encontra. O sangue de Jesus nos cobre. Tão somente quando nós clamamos pelo nome eterno do Senhor Jesus. Ao soar do nome de Jesus, o inferno treme. Satanás não aguenta. O nome do Senhor Jesus é libertador. E nessa manhã nós vamos adorá-lo. Nessa manhã nós vamos clamar pelo nome de Jesus, para que Ele nos unja, para que Ele esteja conosco, para que Ele nos mostre o caminho da eternidade. Nós estamos juntos nessa manhã para adorar ao Senhor. Amém, igreja? Diga assim comigo: todo ser que vive, louve o nome. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Concentre toda a sua atenção agora, nesse instante, para adorar ao Senhor. Nós estamos entrando na presença dEle. Todo ser que ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não
céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Das orações que estão registradas na Bíblia, a que eu mais gosto está no livro do profeta Daniel, no capítulo 9. Ela é uma oração muito sensível. O profeta Daniel, assim como seus conterrâneos, já estavam prisioneiros na Babilônia por volta, quase completando 70 anos. E ele, estudando a palavra, porque ele recebeu algumas visões de Deus, então ele foi estudar, ele foi fazer o que nós todos deveríamos fazer. E enquanto ele estudava a palavra, a Bíblia diz que Daniel entendeu, no capítulo 9, verso 2, ele entendeu pelos livros que o número de anos que falava o Senhor, o profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, qual foi a atitude dele quando, estudando a palavra, ele entrou em contato com profecias que diziam a ele e ao povo dele? Verso 3: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com orações e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Veja, todas as vezes que os filhos de Deus entram em contato com a palavra e pela palavra descobrem as profecias que dizem respeito a Ele, ao Filho de Deus, a pessoa que necessita da ação de Deus, o resultado correto é a oração. Porque depois que Deus fala conosco, orienta, mostra o que vai vir, mostra o que vai acontecer, é hora de se humilhar em oração, buscar ao Senhor, colocar-se em sua presença com súplica, na certeza de que Ele está conduzindo a nossa história. Na história de Daniel e do povo conterrâneo dele, Deus fez exatamente isso. Deus os conduziu. Na sua e na minha história, Deus faz exatamente isso. Deus nos conduzirá. É tempo de orar, porque para a nossa geração existem muitas profecias bíblicas. Então é hora de orar. É hora de suplicar, é hora de humilhar o coração perante o Senhor e através da oração nos conectarmos a Ele. Quero te convidar a fazer isso neste momento. Aqueles que puderem, por gentileza, se coloque de joelhos comigo para nós orarmos. Querido Deus, louvamos o Teu nome, Pai, pelo Teu poder. Louvamos o Teu nome porque o Senhor se manifesta em nossa história. Porque tão logo as profecias vão se cumprindo, o Senhor também vai agindo em nossa vida. Por isso o Senhor nos deu uma vida de oração, uma vida de comunhão, de conexão com o Senhor. Que esta vida de oração seja fruto de um coração humilde, um coração contrito, que entende a nossa pequenez, mas também entende o tamanho da Tua graça e o tamanho do Teu poder. Sê propício a nós hoje, Senhor. Se manifeste em nossa vida. Cumpra as Tuas profecias em nosso viver, para que através da Tua ação sejamos salvos em Cristo Jesus. Por isso, nos rendemos em Tua presença, em oração. É o que fazemos em nome de Jesus. Amém. Todo joelho dobrará ao ouvir Teu nome, Teu santo nome. Todo ser confessará,
Louvado seja o teu nome, teu santo nome. Certo tempo, em uma pequena cidade no interior, um fazendeiro vivia com seu cão chamado Max. Esse cãozinho o acompanhava desde quando ele era pequenininho, filhotinho, e dividia os melhores momentos com ele. Ele o acompanhava em todas as rotinas da fazenda, durante o pastoreio do gado, durante a colheita. E eles tinham um relacionamento diário com muito amor e comprometimento, fidelidade. E certo dia, teve uma tempestade violenta naquela região, no qual essa tempestade acabou destruindo muitas coisas ao redor, e uma das coisas foi um cercado do gado. E com isso, grande parte do gado começou a ir para terrenos vizinhos. No desespero, o senhor João saiu correndo, nem sabendo, abandonando o seu cachorrinho, deixando ele de lado para tentar conter essa saída do gado para outras terras. E enquanto ele fazia isso, tentava buscar esse gado, o seu cachorrinho, que já estava na idade maior nesse momento, percebeu o que estava acontecendo e saiu atrás do gado também, latindo e fazendo o pastoreio, trazendo-os de volta para a fazenda. Quando o senhor João voltou com parte que ele tinha conseguido resgatar, ele percebeu que já tinham muitos outros dos seus animais no local, e que o seu cachorro, ele estava fazendo uma contenção para que eles não fugissem. Ele estava ali, cuidando do gado. E neste momento, João percebeu e ficou muito feliz com o que tinha acontecido, abraçou seu cachorrinho, e nesse momento ele entendeu realmente o que é o verdadeiro significado da fidelidade, que é muito além de uma palavra, muito além de estar ao lado de uma pessoa, e ela é demonstrada através de ações, de comprometimento, mesmo nos momentos mais difíceis. Fidelidade, ela refere-se ao fato e à qualidade de você ser fiel, leal, confiável, e isso em um relacionamento, um compromisso, um dever. E isso implica em mantermos promessas, em sermos consistentes nas nossas atitudes e comportamentos, além de permanecermos dedicados, mesmo diante das tentações ou aflições. Ela é como uma árvore plantada em solo fértil, no qual a árvore permanece firme, mesmo em qualquer tempo ruim, mesmo com as piores tempestades. A fidelidade, ela é alicerçada em valores sólidos e resistentes às provações da vida. Suas raízes se entrelaçam profundamente no solo, simbolizando uma conexão inquebrável com aquele que confiamos. E todos nós sabemos quão importante é mantermos um relacionamento feliz, fiel com o nosso Deus. E das coisas que Ele nos pede, das poucas coisas que Ele nos pede, uma delas é sermos fiéis nos dízimos e nas ofertas. Em Malaquias 3:10 ele nos diz: tragam o dízimo completo para o tesouro do templo, a fim de que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas do céu e derramar a vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. E ele segue em 2 Coríntios 9:7, dizendo: cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Estes versículos demonstram realmente a importância de nós devolvermos para Cristo os dízimos e as ofertas. Deus incentiva essa prática com generosidade e promete abençoar todos aqueles que deem de coração tranquilo. Nesse momento, os diáconos passaram as salvas, e quem sentir a necessidade de fazer via Pix, nos telões estão a nossa chave Pix, no qual você pode fazer por eles. E você que está em casa, nos assistindo via internet, aparece agora um QR Code na tela, no qual você pode fazer a sua entrega. E lembrando que o mesmo e-mail da chave Pix é o e-mail no qual você deve entregar o comprovante, enviar o comprovante para a gente, dizendo o que se trata de dízimo e o que se trata de oferta. Deus nos abençoe.
Estou aqui, responde teu chamado pra servir. Usa-me, eu sou teu, pra fazer o teu querer. Muito tempo me escondi, tentei correr e fugir, mas agora eu sou teu, pra fazer o teu querer. Estou aqui, responde teu chamado pra servir. Usa-me, eu sou teu, pra fazer o teu querer. Pai querido que estás nos céus, Senhor, estamos aqui hoje de corações abertos, primeiramente para agradecermos todas as bênçãos, por tudo que o Senhor faz por nós. Senhor, estamos nesse momento entregando a Ti, Pai, dízimos e ofertas para que tenhamos a manutenção, Senhor, do Seu Evangelho e da Sua casa, para que possamos trazer cada vez mais pessoas para junto de Ti. Que o Senhor possa estar conosco, nos abençoando, nos guiando, nos fortalecendo, Senhor, e que possamos ser fiel dia a dia para com o Senhor. É isso que te pedimos e te agradecemos, Senhor. Abençoe. É isso que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Eu amo
estar aqui nesse lugar. Porque aqui, tudo que acontece aqui é recheado de significado, de sentido. É aqui que muitos propósitos se cumprem. E como eu gosto de lembrar, passar por esse lugar aqui não é nem o começo nem o final da caminhada, mas é parte dela. É parte do processo de uma vida que é vivida ao lado de Cristo Jesus. É parte do processo de transformação que o Espírito causa e gera em cada um dos seguidores e dos discípulos de Cristo Jesus. Para que nós possamos participar desse momento da melhor maneira, se você tem aí um lugar perto de você, pode sinalizar para os diáconos que estão posicionados. Tem muitas pessoas precisando entrar e desejando entrar. Se você estiver guardando algum lugar, puder ceder para quem está ali fora desejando entrar, nós vamos agradecer muito. E se não for pedir demais, se no meio da sua fileira tiver um lugar vago e você puder se deslocar para o meio, para liberar as cadeiras dos corredores, isso facilitaria também o trabalho dos diáconos de acomodar todo mundo. Eu quero chamar para entrar aqui no tanque uma pessoa que é muito especial para todos nós. Manu, vem para cá. Eu quero apresentar para aqueles que talvez possam não conhecer a Manu, o amor em pessoa, a bondade em pessoa, a meiguice em pessoa. A Manu é uma pessoa tão especial que é difícil você ser só colega da Manu, não tem como. Você passa rapidamente a ser amigo e mais do que isso, ou ela é irmã ou ela é filha de alguém aqui para nós, porque é tanto carinho envolvido. É uma pessoa tão especial que realmente com esse jeitinho dela cativa o coração de todos nós. E uma das principais características da Manu é que ela pensa mais nos outros do que nela mesma. E o fato dela estar aqui hoje é resultado disso. E o fato de hoje eu não ter chamado ainda familiares e amigos para virem aqui é por causa disso. Porque se eu chamasse as pessoas, os familiares e amigos, viria a igreja inteira aqui no palco e não caberia certamente todo mundo aqui. Então, para não fazer distinção e para ser justa e amável com todo mundo, ela preferiu que todos assistissem assentados aí, assim todo mundo vê bem. Está no telão, inclusive, para todo mundo assistir de maneira confortável e tranquila. E ela vai fazer aniversário dia 30 de março, que vai cair num sábado. E a primeira data que a gente marcou para o batismo foi dia 30 de março. Ela mudou a data do batismo porque alguns amigos não poderiam estar aqui com ela no dia 30 de março. Essa é a Manu. É alguém que pensa nas pessoas com quem ela convive, que estão ao redor dela. E é por isso que um cisco caiu no olho de tanta gente aqui agora, porque sabe muito bem do que eu estou falando. E Manu, eu já falei isso para você de maneira confidencial até agora ali atrás, do privilégio, da alegria que eu sinto de poder estar fazendo parte desse momento. Porque eu tenho certeza que muitos pastores desejaram fazer isso, pela pessoa especial que você é. E eu quero agradecer a você por ter a honra e o privilégio de participar de um momento tão importante, tão especial da sua vida. Essa história começou faz um tempo já. Lá no Tucuruvi, com o Salomão convidando a Vandinha para vir para cá, para Nova Semente. E a Vandinha, avó da Manu, veio para cá e trouxe a Manu para cá com 4 aninhos. E com 4 aninhos ela já começou a desenvolver os seus talentos nos diversos ministérios aqui da Nova Semente. E já se passaram 14 anos que ela frequenta essa igreja e que ela tem impactado a vida de tantas pessoas. E Manu, para mim é um privilégio muito grande poder fazer parte desse momento e consolidar aqui o desejo do teu coração, que é de ser batizado e é de mostrar para todo mundo, inclusive talvez alguns estejam até surpresos, como assim a Manu não era batizada ainda?
e realmente fazer de Jesus o seu melhor amigo, seu confidente, seu companheiro de todas as horas. E é cumprindo o desejo do teu coração, para que você receba dele um novo coração, para que os seus pecados sejam perdoados, para que o seu nome seja escrito e confirmado no livro da vida, para você definitivamente se preparar para a volta de Cristo Jesus. Eu, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre Jesus para a remissão dos seus pecados, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Parabéns, Deus te abençoe muito. Muito mesmo. Se tem uma coisa que faz o ministério valer a pena, são momentos como esse. Porque o que simples seres humanos fazem aqui tem impacto eterno. E nada é por causa de nós, mas é por causa dele, por causa de Jesus. Isso aqui é só um retrato daquilo que Jesus faz na vida das pessoas, e louvado seja Deus, porque muitas decisões têm sido tomadas ao lado de Jesus, mas nós, pastores da Nova Semente, temos orado por decisões que ainda precisam ser tomadas. E hoje aqui eu olho para pessoas a quem eu quero ver rapidamente aqui, em breve. Eu estou olhando para pessoas aí no meio de vocês que têm se preparado, têm começado a estudar a Bíblia, e que eu espero muito em breve poder recebê-las aqui, nesse lugar, para que vocês possam selar o compromisso de vocês com Cristo Jesus e se prepararem para a breve volta dele, porque Jesus está voltando. A gente tem pouco tempo para passar aqui nesse mundo. E como eu disse na live de oração que eu fiz ontem, muitos estão brincando de ser cristãos, mas se esquecem que Satanás não está brincando de ser diabo. E o que ele quer é enganar você, é retardar uma decisão que você possa tomar, é impedir que você possa abrir a porta do seu coração e permitir que Cristo faça a mudança que ele deseja fazer. Então, se você ainda não passou pelas águas, se você ainda não assumiu esse compromisso sério com Cristo, hoje é o dia de você tomar uma decisão. Hoje não é o dia do seu batismo, mas hoje é o dia de você se decidir a se preparar para esse momento, para testemunhar a respeito da sua escolha, da sua entrega a Cristo Jesus. E se você já foi batizado um dia, mas sente que a sua fé tem se esfriado, sente que você já não está mais tão perto de Jesus como você esteve um dia por ocasião do seu batismo, esse é o momento de você fazer uma avaliação da sua vida e do seu coração, e de você se lembrar daquilo que fez você tomar essa decisão e voltar firmemente aos caminhos do Senhor. Existe alguém aqui que ainda não passou pelas águas do batismo e tem o desejo de se preparar para isso? Eu posso ver a sua mão aí? Amém. Amém por isso. Deus seja louvado por isso. Procure a mim, ou ao pastor Ricardo, ou ao pastor Anderson ao final do culto. Nós teremos a maior alegria em preparar todo o caminho e trilhar com você essa jornada para que em breve você esteja aqui, selando o seu compromisso com Cristo Jesus. Eu quero orar por isso, por essa decisão, por vocês que levantaram a mão, mas eu quero orar também por você que de repente ficou na dúvida se devia levantar ou não. A Bíblia diz: se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração, porque existe um dia para a salvação, e a Bíblia diz que esse dia é hoje. Hoje é o que você tem. Por isso ele é chamado de presente. É uma dádiva do Senhor. Feche seus olhos.
Querido Deus, muito obrigado, ó Pai, pela decisão da Manu. E por tantas outras decisões que já foram tomadas no começo desse ano, no ano passado, ao longo da história dessa igreja. Mas eu quero orar nesse momento, ó Deus, por essas decisões que foram tomadas hoje. Por essas pessoas que levantaram a sua mão, tomando a decisão de se prepararem para isso. Tomando a decisão de te conhecerem mais profundamente, de entenderem de maneira mais completa qual é o teu plano para a vida delas e que o Senhor confirme essa decisão todos os dias no coração desses teus filhos, para que muito em breve estejam aqui, selando o seu compromisso com Cristo para a eternidade. Mas eu quero orar também, Senhor, por aquele coração que ficou em dúvida, por aquelas pessoas que se questionaram se deveriam levantar a mão, que titubearam nesse momento. Insiste nesse coração com teu Santo Espírito, Pai. Trabalha nesse coração. Abra os olhos desses teus filhos, dessas tuas filhas, para que possam ver o que é de fato a vida ao teu lado. Que eles possam de fato entender que não há decisão melhor na vida para tomarem, a não ser a decisão de entregarem a vida a Cristo Jesus. Trabalha nesses corações, ó Deus. Fala a esse coração, e que ao ouvirem a tua voz, possam abrir a porta do coração, da alma, e permitirem que o Senhor opere ali grandemente. E para nós que já passamos por esse momento, que possamos confirmar e reafirmar a nossa decisão ao lado de Cristo Jesus. Que o Senhor possa renovar o nosso coração e que possamos receber de Ti também o perdão e as condições necessárias para que possamos viver de acordo com a Tua palavra, com a Tua vontade. Que sejamos sal e luz por onde quer que formos. E que a Tua bênção repouse hoje e sempre sobre nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos celebrar ao Senhor? Fique em pé e vamos cantar juntos. Estamos no
Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, né? Nós estamos adorando um Deus que realmente se importa conosco. Um Deus que nos transforma. Um Deus que nos dá um coração novo. Um coração segundo o coração dele. Segundo a vontade dele. Deus quer operar transformação em nós, amém? Deus quer nos tirar do estado onde estamos e nos levar para um estado de graça eterna, um estado onde Ele quer, um estado debaixo de sua vontade. Deus é bom. Vamos pedir nessa manhã um coração novo ao Senhor, e Ele nos dará. Vamos pedir nessa manhã um coração cheio do Espírito de Deus, e Ele nos dará. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu.
Sabe, o céu será o tempo todo assim, atmosfera de louvor e adoração ao único que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. No céu nós vamos adorar ao Senhor constantemente. Apocalipse diz que os 24 anciãos, os 4 seres viventes, todos os representantes da natureza adoram ao Senhor. E eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Sabe, a santidade do Senhor é louvável. A santidade do Senhor, ela nos alcança. A Bíblia diz que Deus traz para si um povo, redime para si um povo e torna esse povo santo também. A Bíblia diz que nós reinaremos com o Senhor, nós seremos reis e sacerdotes do Senhor, igualmente santos como Ele é. Nós vamos adorá-lo pela eternidade. Você está pronto para isso? Você está pronto para adorar o Senhor pela eternidade? Você está pronto? Fala amém, fala glória a Deus, fala aleluia, fala qualquer coisa, mas diz que está pronto para adorar o Senhor pela eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Santo, Santo, Santo é o nosso Deus. Vamos adorá-lo. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno, digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado
nação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, santo, santo. Para mim e eu te adorarei. Santo é o teu nome, Senhor. E como é bom nós estarmos aqui, termos a certeza da tua presença entre nós. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor nos alcançou e nos fez o convite para nos reunirmos aqui nessa manhã de sábado como corpo de Cristo aqui na terra. E que nesse momento, ó Deus, nada venha nos impedir de termos uma experiência real e transformadora contigo. Que através do estudo da tua palavra possamos te compreender mais profundamente e que saiamos daqui diferentes, transformados, mais próximos do Senhor. Toca a nossa vida, toca o nosso coração. Cuida de cada um de nós, abençoa o teu povo e manda sobre nós o teu Santo Espírito, para que tudo aquilo que nós formos ler e ouvir hoje aqui e cantar, que fique gravado no nosso coração e que isso nos dê ânimo, força e vigor para continuarmos na caminhada aqui nesse mundo até que Cristo Jesus volte. Fala conosco, ó Deus, toca a nossa vida. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom dia. Bem-vindo à Nova Semente. Essa que é uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que existe com o propósito de que a cada sábado, a cada encontro, nós possamos ter uma experiência real e transformadora com Deus. E como é bom ouvir vocês louvando. Como é especial poder estar aqui e fazer parte desse momento de louvor e de adoração. Eu quero saudar aqui aqueles que nos visitam pela primeira vez e fazer menção aqui a uma comitiva de, pelo que me informaram, 20 pastores que vieram do México para conhecer aqui a Nova Semente e estão assistindo ali no mezanino. Deus seja louvado pela vida do ministério de vocês, sejam muito bem-vindos. E se vocês tiverem um tempinho a mais na agenda, eu convidaria vocês a permanecerem para o segundo culto, para vocês terem essa experiência aqui na nave da nossa igreja, porque de fato louvar com vocês é muito especial. E o outro anúncio antes da mensagem é que hoje à tarde, às 15h30, nós começamos a nossa classe Começos. Então você que quer estudar a Bíblia para se preparar para o batismo, como mencionei pouco tempo atrás, para você que quer conhecer melhor a Bíblia, você pode fazer parte da classe Começos. Na cadeira aí à sua frente tem um QR Code, ou então no link da bio do Instagram, você vai ter lá um botão para você fazer a sua inscrição. Começa hoje à tarde, às 15h30. Essa classe ela é só presencial por enquanto. Então faça planos para estar aqui, para convidar aquele amigo que você sabe que deseja estudar e conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Por que é que nós pedimos para você fazer a sua inscrição? Porque vai ser providenciado um guia de estudo para você que vai vir e nós precisamos providenciar Bíblias o suficiente. Pastor Anderson já cuidou de tudo. Da última vez nós estávamos ali com 60 inscrições, chegou a dar uma olhada lá, é isso mesmo? Temos 60 inscrições já, você pode ser mais um inscrito, mais um membro dessa classe. Começa hoje à tarde. E no próximo sábado, dia 9 de março, começa a temporada do primeiro semestre de 2024 do programa Viva. Então você pode convidar o seu amigo, a sua amiga, seu familiar, para estar aqui no próximo sábado às 18 horas. Chegue cedo para você garantir o seu lugar. Nós teremos apenas uma sessão do programa. Então venha, faça planos para estar conosco a nova temporada do programa Viva.
E nós estamos encerrando hoje uma série. E essa série pretendeu falar a respeito do que Jesus desfaria. Muitas vezes nós pensamos, o que Jesus faria no meu lugar, e nessa série nós fomos levados a pensar no que é que Jesus desfaria. Existe alguma coisa na nossa vida, na nossa experiência espiritual, que Jesus precisaria desfazer? Talvez desconstruir, ou para desfazer de uma vez por todas, ou então para reconstruir de uma outra maneira, através de uma outra perspectiva. E nós já vimos tantas coisas. A adoração vazia era uma coisa que Jesus desfaria, o orgulho espiritual, a promiscuidade no seu nome, a compreensão que muitas pessoas têm dele. Ele desfaria sem dúvida toda a incredulidade que existe na palavra dele. E nós vimos que hoje o que nós temos em mãos é o texto realmente escrito pelos profetas e pretendido por Deus entregar ao seu povo através da inspiração. No último sábado nós falamos a respeito de que ele tiraria toda a dúvida de que ele cumpre as suas promessas e de que ele cuida de nós. E hoje, para introduzir esse tema, o último tema dessa série, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Esse é um capítulo muito especial do Evangelho de João. É o evangelho que eu mais gosto dos 4. Mas o capítulo 17 é um capítulo especial porque é ali a transcrição de uma oração de Jesus. E no meio dessa oração, Jesus diz algo muito importante a respeito da nossa salvação. E é esse texto que eu gostaria de trazer para nós hoje, para a introdução da nossa reflexão dessa manhã. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. E ali Jesus vai dizer o seguinte: e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna depende de você conhecer a Deus, conhecer a Cristo Jesus. E conhecendo a Cristo, você conhece ao Pai, você conhece a divindade, porque Ele veio viver entre nós com esse propósito, o propósito de revelar quem é o Pai, de revelar a essência da divindade, do plano da divindade para o ser humano, do sentimento que a divindade tem por cada uma das suas criaturas. Agora a grande questão é, você de fato conhece esse Deus? Você de fato sabe quem esse Deus é? E por que é que eu pergunto isso? Porque as nossas relações humanas, elas vão ser determinantes muitas vezes para a compreensão que nós temos a respeito de Deus. Principalmente com relação à paternidade e à maternidade, ou aqueles que são os nossos tutores. A referência que você tem de um cuidador, de um pai, de uma mãe, de um tutor, ela pode impactar profundamente a compreensão que você tem a respeito de quem Deus é. E aí a pergunta é, você conhece Deus de fato? Você sabe quem Deus realmente é, o que Ele sente por você? Você sabe quais são de fato os atributos, as virtudes do caráter de Deus? Ou você tem uma compreensão a respeito de Deus que é afetada por essas relações humanas? E certa vez, eu acho que essa frase é de um autor desconhecido, porque não tinha assinatura quando eu li essa frase pela primeira vez. E essa frase expressava uma verdade muito profunda que dizia assim: as pessoas dificilmente verão um pai em Deus, a menos que vejam um pouco de Deus em seu pai. Isso tem que ver com isso, com os seus cuidadores, seus tutores, seus pais, seus responsáveis. Se a criança não vê nos seus pais, nas suas referências, um pouco dos atributos de Deus e das virtudes de Deus, ela vai ter muita dificuldade de ver Deus o Pai de outra maneira. E o seu julgamento, a sua compreensão a respeito de Deus pode ser grandemente afetada por essa relação. Algumas pessoas têm a ideia de Deus como sendo um Deus tirano, um Deus arbitrário, um Deus que manda e você tem que fazer. Algumas pessoas têm a ideia de um Deus que fica te espreitando o tempo todo, porque cansaram de ouvir quando eram crianças: olha, não faça isso que Deus está vendo. Mas de uma maneira negativa, pesada.
E aí ficam morrendo de medo de pisar fora da linha, porque Deus é alguém que está espreitando você para punir você. E para além disso, até mesmo na teologia, muitas vezes há uma má compreensão a respeito de quem Deus é. E uma distinção entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. E olham muitas vezes para o Deus do Antigo Testamento e vem ali um Deus tirano, um Deus cruel, um Deus impiedoso. E esse Deus ele vai mudar na figura de Jesus no Novo Testamento e vai se apresentar de uma maneira mais leve, mais tranquila. Será que isso aconteceu de fato? Será que isso tem que ver com quem Deus é? E será que esse tipo de visão retrata de fato quem Deus é e a maneira como Ele se apresentou desde o começo? E hoje eu gostaria de refletir um pouco com vocês a respeito do que Jesus desfaria. E Ele certamente desfaria uma má compreensão a respeito de quem Deus é. E como isso pode impactar a nossa vida, como isso pode nos trazer uma leveza para a nossa caminhada espiritual. Eu espero que essa viagem que nós vamos fazer por alguns detalhes aqui possam de fato trazer paz para o seu coração e ajudar você, que talvez veja Deus de uma maneira distante, negativa, pesada, poder ver um Deus de amor, um Deus que está do seu lado, disposto a salvar você. E quando nós fazemos uma comparação entre as atitudes de Deus no Antigo Testamento com as atitudes de Deus do Novo Testamento, nós podemos ver que é o mesmo Deus agindo, que Ele não mudou a sua maneira de ser, a sua maneira de se relacionar com seres humanos. A começar por um estudo literário, você vai perceber o seguinte, que a palavra misericórdia aparece várias vezes nos dois testamentos, na verdade 261 vezes em toda a Bíblia. Detalhe é que para cada uma citação da misericórdia de Deus no Novo Testamento, existem 3 citações no Antigo Testamento. Pelos autores bíblicos, a misericórdia de Deus é evidenciada 3 vezes mais no Antigo Testamento do que no Novo Testamento. A palavra amor aparece se referindo ao amor de Deus para com seus filhos. Ela aparece 322 vezes na Bíblia. E um fato curioso, metade das vezes no Antigo Testamento, metade delas no Novo Testamento. O amor de Deus aparece e é mencionado de maneira igual nos 2 testamentos. Para nós entendermos algumas ações de Deus no Antigo Testamento, nós precisamos estabelecer aqui alguns pressupostos, que eles vão ser fundamentais para nós entendermos alguns contextos do Antigo Testamento, que ficam mais claros e evidentes no Novo Testamento. Mas antes de ir para algumas situações específicas e trabalhar nelas e ver como Deus de fato agiu nessas situações, para entendermos se Deus de fato foi cruel, impiedoso ou não, ou se Ele foi um Deus de amor e de misericórdia, nós vamos estabelecer alguns combinados, alguns pressupostos, algumas lentes que vão nos ajudar a entendermos melhor essas histórias e o seu contexto. O primeiro pressuposto que nós temos que estabelecer aqui é de onde nós vamos partir, se você crê em Deus ou se você não crê. Porque se você crê em Deus, que Deus existe, vai fazer sentido a gente estudar tudo que a gente vai estudar aqui. Agora, se você não acredita, não tem o que estudar. Porque se você não acredita que Ele existe, então Ele não pode ter feito nada. Então não há argumentação, acaba aqui. Você não acredita. Então, toda a nossa argumentação, ela parte do pressuposto de que nós acreditamos que Ele existe, que Ele é Deus, que Ele é o nosso Criador, tal qual está descrito aqui na Bíblia. E aí as coisas vão fazer sentido e vão se encaixar a partir dessa premissa, de entendermos que Deus é real, que Ele existe e que Ele está nessa condição, que é a condição dele, de originador de tudo, de criador de tudo, doador da vida, mantenedor da vida, e que por Ele todas as coisas foram feitas e sem Ele nada do que foi feito se fez, ok? Então nós vamos partir desse primeiro pressuposto. Então nós o conhecemos os seus atributos e entendemos que Ele está nessa posição. Então o primeiro pressuposto é o entendimento de que Deus é soberano. Vocês estão comigo? Aceitam esse pressuposto? Deus é soberano. Está acima de todas as coisas. Ele tem o controle de todas as coisas porque Ele é o princípio de tudo. Ele é o originador de tudo. Isso vai fazer muito sentido
para a parte da nossa argumentação. Segundo pressuposto é o de nos desprendermos da nossa cultura para a gente poder entender a cultura do contexto bíblico que vai estar sendo apresentado para nós. E aí, eu quero dar alguns exemplos de como é importante você se desprender da sua cultura. Porque se nós formos ler a Bíblia e importarmos para a Bíblia a nossa cultura, não vai dar certo. Vai entrar em choque. Porque existem coisas da nossa cultura que não existiam naquela cultura. E vocês vão entender e com o passar do tempo isso vai ficar mais claro. Hoje a gente precisa fazer isso, se desprender da nossa cultura para entendermos outras pessoas e outros contextos. Pessoas que costumam viajar muito pelo mundo vão entender muito melhor isso, porque para ir a determinados lugares você precisa entender a cultura daquele lugar, porque senão você vai ter sérios problemas. Mas quando você entende a cultura, muitas coisas fazem sentido também. Por exemplo, na Índia, que instrumento as pessoas usam para se alimentar? O quê? Alguém já foi para a Índia, hein? O que as pessoas usam para se alimentar? A mão. E é uma das mãos, né? Porque a outra serve para outras finalidades que não comer. Então tem que estar garantido. Para a nossa cultura, como é que isso soa? Imagina se eu for visitar você na sua casa e você fez uma macarronada e eu for lá e... Vai ser meio grosseiro, né? Anti-higiênico e tudo mais para a nossa cultura. Para a cultura do indiano, o que não é muito higiênico é ver os ocidentais irem, né, para um restaurante e usarem um talher que não foi você que lavou e que você não sabe como é que foi lavado. Não faz sentido? A mão dele, ele sabe onde esteve. O talher do restaurante, ele não sabe. Mas para nós é tudo bem. Por quê? Por conta da cultura. Então nós precisamos nos desprender da nossa cultura para entendermos a cultura do outro. Isso vai impactar na questão musical. Existem lugares onde a música é diferente da nossa. E com essa música diferente, eles também adoram a Deus, eles também servem a Deus, isso é só um parênteses, né? A comida é diferente dependendo da cultura. E aí, não que seja certo, mas existem lugares no mundo onde se come carne de cachorro. Como é que isso soa para a nossa cultura? Quem tem pet em casa aí? E aí, vai um espetinho do seu pet? Só que na nossa cultura tem gente que come coração de galinha. E a gente se escandaliza com o cérebro de macaco. Você entende? Cultura. Coisas que são mais cotidianas para nós nos deparamos mais com elas, então nós já aceitamos. E aí o diferente passa a ser meio asqueroso. Então nós precisamos nos desprender da nossa cultura para a gente entender a outra cultura e podermos entender o que está acontecendo ali. Esse desprendimento da cultura vai ajudar a gente a entender, principalmente quando nós tratarmos aqui alguns relatos de guerras que aconteceram com o povo de Deus. E por que eles guerreavam bastante nos tempos do Antigo Testamento? É porque não tinha um processo judiciário estabelecido, você não tinha um cartório para protestar, você não tinha um advogado, um fórum. Não era por essas vias, não era pelo tribunal de pequenas causas que você resolvia suas questões. Naquele momento, naquele contexto, naquela época, como eles resolviam as coisas? Era com guerras, então nós precisamos entender os seus contextos e daqui a pouco eu vou tocar num ponto e isso vai ficar muito mais claro para você como Deus agia no meio de tudo isso. Terceiro pressuposto. Então, o primeiro, Deus é soberano. O segundo, desprender da cultura. Terceiro pressuposto, o que é proibido para mim, não é proibido para Deus. E aqui, um pressuposto dá força ao outro. E ajuda o outro, e todos eles ganham muita força no entendimento desse contexto. O que é proibido para mim, não é proibido para Deus. E aqui vai tocar num ponto sensível, mas que diz respeito a se você conhece a Deus e os seus atributos e a posição que Ele está, de fato ou não. Por exemplo, eu posso ir lá no Louvre e pegar o quadro da Mona Lisa aí
Posso ou não? Quem seria a única pessoa que poderia fazer isso? Quem? Quem fez ele? E quem foi? Vocês lembram? Foi o Da Vinci. Então ele pode chegar na Mona Lisa e, quer saber, não ficou bom. Chegar lá e rasgar e fazer outra. Agora, se não é o autor, outra pessoa pode? Então, se Deus é o doador da vida, Ele pode dar e Ele pode, porque Ele é Deus. Ele é soberano. E embora seja um ponto sensível para nós, eu não posso tirar a vida, mas Deus pode. Isso é colocar Deus na posição que é dele mesmo. Ele é soberano, Ele pode. Ele pode. E isso vai ficar mais claro quando nós formos para as histórias. Quarto pressuposto, na mentalidade bíblica e na mentalidade hebraica, o que Deus permite acontecer é atribuído como se Deus tivesse feito. Então muitas vezes você vai ver a Bíblia se referindo a coisas que Deus fez, que parecem até estranhas, mas isso é derivação do pensamento de que se Deus permitiu, eles atribuem como se Deus tivesse feito, mas não necessariamente foi Deus quem fez. Exemplo disso, Moisés vai dizer que quando ele foi mandado lá para libertar o povo do Egito, ele vai para Canaã, Deus fez o que com o coração de Faraó? Endureceu o coração de Faraó. Mas veja, não faz muito sentido Deus falar assim, ó, vai lá, mas eu vou fazer ele não deixar. Não faz muito sentido. Peraí, mas aí não tem propósito. E eu não vejo Deus fazendo coisas sem propósito. O que aconteceu foi que Deus permitiu que o coração de Faraó permanecesse endurecido por uma decisão de quem? Do próprio Faraó. Então muitas coisas que a Bíblia menciona como se Deus tivesse feito, não é porque Ele fez, mas porque Ele permitiu que assim fosse feito. Quinto pressuposto é que em todos os relatos, principalmente nesses textos difíceis que nós vemos, Deus, Ele parece se levantar, Deus se levanta sempre contra o opressor. Existe um limite que Deus estabelece para aqueles que oprimem as outras pessoas. E quando esse limite é alcançado, Deus se levanta contra o opressor. Mesmo que esse opressor possa ser o seu próprio povo, Deus vai se levantar para fazer juízo, porque a opressão tem um limite estabelecido por Deus. E um outro detalhe que nós precisamos entender, o último pressuposto, é entender a diferença entre arbítrio e liberdade. Porque nós usamos essa palavra livre-arbítrio, mas eu confesso que eu não gosto muito dessa expressão. A gente entende o conceito, mas eu acho que essa expressão, usando a etimologia da palavra, ela não define bem o que é que nós temos. E na minha visão, o que nós temos é liberdade, e não arbítrio no sentido estrito da palavra. Porque o que é arbitrar, embora exista aqui uma limitação da comparação, mas o que é que um árbitro de futebol ele faz? O que ele faz? Ele julga se aquele lance é faltoso ou não, certo? Se aquele lance está certo ou se ele está errado, vamos dizer assim. Mas perceba que o que é certo e o que é errado já está definido, você não concorda comigo? Deus já estabeleceu o que é certo e o que é errado. E na verdade, quando eu arbitro e defino se uma coisa é certa ou se ela é errada, eu estou ocupando a posição de Deus, uma vez que Ele já estabeleceu o que é certo e o que é errado. Então, ainda que eu arbitre e fale assim, olha, isso aqui que é, na palavra de Deus diz que é errado, eu tenho por certo, não deixa de ser errado. Porque já está definido, arbitrado na palavra de Deus. O que eu tenho é escolha, é liberdade de escolha, para escolher entre fazer o que está determinado ou não. E dentro dessa questão, tanto é que eu não arbitro no sentido de decidir o que é e o que não é, eu só tenho duas escolhas. Ou duas opções, melhor dizendo, eu só tenho duas opções. Uma delas é passar a eternidade com Deus. E a outra opção é não viver eternamente, é morrer eternamente. São só essas duas opções. Eu não tenho a opção de viver eternamente sem Deus. Essa opção não existe.
Eu não arbitro sobre isso. Eu não decido sobre isso. Eu escolho entre viver eternamente com Deus ou não viver eternamente. Essas são as únicas opções, eu escolho entre elas. Então esses são os nossos pressupostos. E eu já fiquei apavorado quando eu olhei o tempo, porque eu tenho bastante coisa para falar aqui. Eu vou tentar correr, para a gente poder passar todos os detalhes aqui. Primeira história que chama muita atenção do que é que aconteceu, onde muitas pessoas morreram. Gênesis capítulo 6, abra lá sua Bíblia, e você já deve estar pensando aí no dilúvio. Gênesis capítulo 6, Deus vai dar um recado para Noé. E vai dar uma instrução para ele construir a arca, e isso vai levar um período de cerca de 120 anos. E 120 anos Noé vai pregar. Gênesis capítulo 6, versículo 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. E por esse período, de 100 a 120 anos, Noé constrói a arca, prega para aquelas pessoas que vai haver um dilúvio, que Deus vai restaurar a terra através do dilúvio que vai acontecer. 120 anos. 120 anos Noé pregando. Eu não vejo aqui possibilidade para ver Deus como um Deus cruel, quando Deus vai trazer advertência para o seu povo e vai dar um período de 120 anos de tolerância, de graça e de misericórdia, de oportunidade para que aquelas pessoas se arrependessem dos seus maus caminhos. Cada martelada de Noé e dos seus trabalhadores ali naquela arca era uma pregação a respeito do que viria. E de que eles teriam a oportunidade, a possibilidade de se salvarem, de escolherem diferente. 120 anos. É muito tempo de graça, é muito tempo de misericórdia. Agora um outro detalhe importante. A porta da arca se fechou. Noé ainda fica ali alguns dias. A chuva começa a cair. E quando as pessoas estão ali fora, se afogando no meio de tanta água, eu pergunto para você, aquelas pessoas morreram salvas ou perdidas? O que você acha? Quem acha que morreram salvas? Quem acha que morreram perdidas? A questão é que não tem como a gente saber. O que o texto pode sugerir para nós, ou apontar para nós, é que a maior possibilidade de que a maioria deles tenham morrido perdidos. Porque rejeitaram a pregação e talvez desejaram entrar na arca só para salvarem a sua vida e foram tomados pelo desespero, não por um arrependimento sincero. Agora a pergunta que eu faço é, se houve ali um arrependimento sincero no coração de um daqueles que estavam se afogando ali, Deus os salvaria, sim ou não? Aí nós temos que entender a maneira como Deus age. Deus age preferencialmente dentro do tempo que Ele estabeleceu, respeitando os processos naturais. Deus pode ter perdoado se houve ali um sentimento, um arrependimento sincero, mas Deus não mudaria as consequências de não terem entrado na arca. Então Deus os guardou para a eternidade, mas não pôde resolver a situação naquele momento, você entende? Então o fato de terem morrido é porque colheram as consequências das suas escolhas. Mas nós não podemos afirmar que absolutamente todos ali morreram perdidos. Porque se houve ali em algum coração um arrependimento sincero, como foi o do ladrão da cruz ao lado de Cristo Jesus, Ele os terá salvado. Só não pôde mudar as consequências, porque Deus respeita o tempo. E na verdade, tem até um outro sermão que eu já fiz aqui. Quando você para ver os milagres extraordinários que Deus fez na história, eles são impactantes, mas não são tantos quanto nós imaginamos. Porque essa não é a maneira preferencial de Deus agir. Deus estabeleceu um tempo para nós vivermos aqui e Ele age preferencialmente dentro desse tempo. Realizando processos dentro desse tempo. Por isso nós temos que lidar com as consequências das nossas escolhas. Deus demonstra graça ao dar 120 anos de oportunidade.
E Deus demonstra graça, podendo salvar aqueles que se arrependeram ali. Mas infelizmente a sua realidade não pôde ser mudada por conta das suas consequências, por conta da consequência das suas escolhas. O mesmo vai acontecer com Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, cidades impiedosas, promíscuas. Tanto é que quando os anjos vão visitar Ló e sua família, os moradores de Sodoma e Gomorra queriam abusar dos homens ali, dos anjos personificados em seres humanos. E Ló acaba oferecendo até as suas filhas para que eles não mexessem com os anjos do Senhor que estavam ali. Olha a situação, olha a promiscuidade. E os estudos de teólogos que retratam um pouco da realidade dos habitantes de Sodoma e Gomorra dizem que eles já tinham se degradado a tal ponto que eram considerados como animais, sem a capacidade mais de raciocinar ou de julgar, de ter senso crítico para aquilo que faziam. Mas ainda assim, Abraão vai interceder: Senhor, se lá tiver 50 justos. E Deus vai dizer: se tiver 50, eu vou poupar a cidade toda. E se tiver 45, Senhor, também não destruo. 40. E Abraão parecia meio que o Kiko, assim, né? 30, 20, 10. Mas a verdade é que não tinham nem 10 justos, nem 10 pessoas tementes a Deus ali. E você conhece o que aconteceu. Mas isso depois de Deus levar até mesmo a família de Ló para ajudar o povo, para divertir o povo. E ainda assim, continuaram com o coração empedernido à palavra do Senhor. E Deus, como sendo doador da vida, Ele pode julgar e entender o ponto onde o ser humano se colocou e se existe retorno ou se não existe. E para que não fossem apenas um brinquedo nas mãos de Satanás, Deus deu a eles a graça de encerrarem a sua história, a história da sua existência, para que as coisas não ficassem ainda pior. E para que eles não oprimissem outras pessoas como desejaram fazer com os próprios anjos que foram ali. Deus fez isso para poupar outras nações e outras cidades vizinhas daquilo que Sodoma e Gomorra poderiam fazer. Um aspecto que me chama muita atenção e que para mim é uma das grandes revelações de Deus e do seu caráter no Antigo Testamento, o chamado de Deus para Abraão. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 15. Esse para mim é um dos capítulos mais lindos da Bíblia. Porque no capítulo 12 Deus vai fazer uma promessa para Abraão e vai dizer: Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. E Abraão, que não podia ter filhos, começa a sonhar com o cumprimento dessa promessa. E ele vai chegar para Deus e vai dizer assim: mas Senhor, que garantia que o Senhor me dá de que o Senhor vai cumprir essa promessa para eu ficar tranquilo aqui? E Deus vai responder para Abraão de uma maneira extraordinária. No capítulo 15 do livro de Gênesis, Deus vai dar algumas instruções para Abraão e vai dizer assim: Abraão, separe ali alguns animais. Deus especifica os animais. E Deus vai dizer assim: Abraão, corte esses animais ao meio e separe as partes. Então Abraão pega um cordeiro, um novilho, pega uma pomba e ele vai serrar esses animais no meio. E ele vai afastar um pouco as partes, formando um corredor entre as partes. Ao serrar os animais ao meio, você já pode imaginar o que aconteceu ali nesse corredor. O sangue vertendo e inundou ali o corredor entre as partes. Abraão pega no sono, quando ele vai acordar, ele vai ver uma chama. Um fogo que queimava e ele vai ver que essa chama passava por entre as partes. E a Bíblia vai dizer em Gênesis 15 que fez ali o Senhor aliança com Abraão. E você pode se perguntar: tá, mas o que quer dizer isso? Por que essa chama passou por entre as partes sobre o sangue? Abraão pediu: Senhor, me dá uma garantia de que o Senhor vai cumprir essa promessa na minha vida. E quando Deus faz isso para Abraão, Ele pede para separar as partes dos animais e, representado por uma chama de fogo, ele passa por entre as partes. Deus estava firmando um contrato com Abraão. Nos tempos de Abraão, um contrato entre duas partes era firmado dessa maneira. Eles pegavam um cordeiro, matavam o cordeiro, serravam o cordeiro ao meio e separavam as partes, deixando o sangue verter no meio das partes. E para se firmar um contrato, um acerto, as duas partes, as duas pessoas que estavam entrando em acordo, eles deveriam passar por entre as partes pisando no sangue do animal.
E o que isso simbolizava naquela época? Que quem não cumprisse a sua parte do acordo, pagava com o seu próprio sangue. E isso chega a me arrepiar. Porque só por Deus estar falando com Abraão, Abraão já deveria confiar. Mas ao pedir uma prova para Deus, Deus estabelece nos moldes em que Abraão vai entender e Deus passa pelo meio do fogo. Mas sabe o que é interessante nesse capítulo? É que Deus não fala assim, o Abraão, eu já passei, agora passa você. Deus não pede para Abraão passar. Abraão não passa por entre as partes, sabe por quê? Porque se Deus, no Antigo Testamento, está dizendo para Abraão o seguinte, Abraão, se um de nós dois não cumprirmos a nossa parte, eu pago com o meu sangue. Esse é o Deus apresentado no Antigo Testamento. Esse é o Deus que muitas pessoas têm por cruel do Antigo Testamento. É o Deus que vai se relacionar com o ser humano da maneira como o ser humano pode entender e vai dizer, mesmo que você não cumpra a sua parte do acordo, Abraão, eu morro para fazer valer o nosso contrato, a nossa aliança. Esse é o Deus do Antigo Testamento. É o Deus que quando Abraão vai para o monte sacrificar o seu filho, ele vai dizer, Abraão, não faça nada com o menino, porque na nossa relação, se tem alguém que precisa dar o seu filho, sou eu, não é você. Esse é o Deus da graça, do amor e da misericórdia do Antigo Testamento. Mas existe mais uma passagem difícil no Antigo Testamento que fala a respeito da morte dos cananeus. Porque quando o povo sai do Egito e vai conquistar Canaã, existe um combinado de guerra de Deus com o seu povo. E está lá em Deuteronômio capítulo 20. Se você ler Deuteronômio 20, é a estratégia de guerra que Deus estabelece para o seu povo. E só para a gente ganhar tempo, porque o tempo já está quase esgotando, eu vou lembrar para vocês. O sacerdote vai se colocar à frente do povo, e quando o exército do outro lado for maior em número, o sacerdote diria, fiquem tranquilos, não temam, porque Deus nos dará a vitória. Eles fariam 4 perguntas para as pessoas que estivessem ali. A primeira delas, alguém está noivo, não casou ainda? Ou melhor, 3 perguntas. Alguém está noivo e não casou? Se alguém estivesse nessa condição, levantava a mão, então você pode ir embora da batalha, não precisa guerrear, para que você case com a sua noiva e não outra pessoa. Alguém aqui plantou uma vinha e não comeu do fruto da vinha ainda? Se você plantou uma vinha que não deu frutos ainda, para que você coma do fruto dela, pode voltar para casa, porque você não precisa ir para a batalha. E a terceira pergunta era, tem alguém aqui com medo? Se você estiver com medo, pode voltar para casa, não precisa guerrear. E aí em Deuteronômio 20, capítulo 10, Deus vai falar assim, ó, quando vocês sitiarem uma cidade, ofereçam primeiro a paz. E se houver resistência, então vocês vão lutar. Esse era o plano de Deus. Para conquistarem as cidades. Você vai ver Jericó, os muros caíram sem ninguém encostar um dedo. Porque Deus disse, vai primeiro e oferece a paz. E foi assim que eles conquistaram Canaã, porque Deus disse, eu vou dar para vocês. E Deus deu. Deus é que venceu aquelas batalhas de maneira extraordinária, mandando o anjo, os 300 de Gideão, você lembra? Deus é que deu a vitória. Mas para um povo, Deus disse assim, ó, desse povo aqui, acaba com todo mundo. Primeiro que mata todo mundo, muitos teólogos têm isso como uma hipérbole. Uma expressão exagerada no sentido de todo mundo mesmo, porque tinham pessoas ali como crianças, por exemplo, inocentes. E aí existem detalhes do contexto de guerra, enfim, mas por que para esse povo Deus não manda oferecer a paz, mas manda Israel guerrear diretamente contra eles? Porque se você ler Gênesis capítulo 15, versículo 16, a Bíblia vai dizer o seguinte. Deus está dizendo para Abraão, que morava ali nas terras de Canaã. Na 4ª geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Os amorreus eram um dos povos que habitavam nos arredores de Canaã. E Deus vai dizer, depois da sua 4ª geração,
eles voltarão para cá. Por quê? Porque Deus tira Abraão de Canaã e Abraão vai peregrinar por todos os lugares onde ele passou. Aquelas terras de Canaã eram de posse e de propriedade de Abraão. Elas são tomadas pelos amorreus, pelos cananeus, por ferezeus, por outros povos que viviam ali. E o que Deus vai fazer 400 anos depois que eles vivem no Egito e vão sair de lá, é fazer uma reintegração de posse, é devolver a terra para quem ela pertence de direito, que era Abraão. Só que o que ele vai falar para Abraão aqui? Porque ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus, ou seja, Deus trabalhou com os cananeus durante 400 anos. 400 anos os cananeus ouvindo mensagens, advertências, olhando para a relação de Deus com o seu povo, 400 anos. Só que depois de 400 anos, os cananeus alcançaram a medida da sua iniquidade. Medida essa que Deus não poderia tolerar mais, porque os seus cultos para suas divindades eram pautados por orgias, por violência sexual contra mulheres virgens e pelo sacrifício de crianças aos seus deuses. E Deus olha para aquele povo e diz: basta. Porque Deus se levanta contra o opressor. E Deus decide executar juízo, sendo Deus soberano, criador de todas as coisas. Ele decide usar o seu povo como um instrumento para executar juízo dentro daquela cultura, com as ferramentas que existiam na época, para livrar outras pessoas da opressão dos cananeus. 400 anos de graça e de misericórdia. 400 anos de tolerância. Agora você quer ver outras coisas que o Antigo Testamento fala a respeito de Deus, e eu vou apenas ler 4 versos de tantos outros que eu poderia ler, para que você se lembre como Deus se apresentou no Antigo Testamento para cada um de nós. Isaías capítulo 49, versículo 15. É o Deus do Antigo Testamento dizendo: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do seu filho, do filho do seu ventre, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Esse é o Deus do Antigo Testamento. Jeremias capítulo 31, versículo 3, vai nos dizer: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Deus se derrama em se declarar para o ser humano no Antigo Testamento. E o salmista vai reconhecer isso em Salmos 86, versículo 15. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Esse é o Deus do Antigo Testamento e é também o Deus do Novo Testamento. E por fim, Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Deus é bom e Ele cuida dos seus. Sempre cuidou, sempre amou, sempre cuidará, sempre amará. Esse é o Deus a quem nós servimos. É o Deus de amor, de graça, de bondade e de misericórdia. E nesse momento eu quero convidar você a cantar a respeito de um dos atributos desse Deus, que é a sua bondade. E que você possa reconhecer hoje na pessoa de Cristo Jesus tudo aquilo que Deus é. Todos os seus atributos, as suas virtudes e a maneira maravilhosa como Ele se apresenta para nós. E que Deus possa desfazer toda má compreensão que alguém possa ter a respeito do seu caráter, a respeito do seu plano para cada um de nós. Que você possa olhar para esse Deus e conhecê-lo através das Escrituras e entender que esse é o Deus que te ama de maneira incondicional. É o Deus que deixou o céu para vir aqui morrer no meu e no seu lugar para nos dar a vida eterna. E hoje você pode escolher receber esse amor, ser transformado por Ele
ou você pode escolher rejeitá-lo e viver as consequências das suas escolhas. Que Deus abençoe você e que você possa atender o pedido desse Deus, que lá em Deuteronômio capítulo 30, versículos 15 e 19, ele vai dizer: eis que coloco diante de você a bênção e a maldição, a vida e a morte. Mas ele não se aguenta, porque ele é um Deus amoroso. E ele vai dizer: escolhe, pois, a vida para que viva. O que é que você vai escolher? Que você entenda e compreenda e o conheça profundamente. Porque a vida eterna é essa: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Cante conosco e declare quão bom esse Deus é. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu pai, que meu amigo és. Eu vivo sim na bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, de todo o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, de todo o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho,
Querido Deus, como é bom, ó Pai, estarmos aqui e contemplarmos a Cristo Jesus na beleza da sua santidade, diante do brilho dos seus atributos, das tuas virtudes. E saber que tudo isso o Senhor coloca à nossa disposição para nos alcançar, para nos transformar, para nos dar vida nova, para nos limpar de toda mancha e mácula do pecado. E muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Muito obrigado porque o Senhor não muda. Muito obrigado porque o Senhor sempre nos amou e sempre nos amará. E como disse Jeremias, o Senhor nos ama com amor eterno. Como diz o apóstolo João, retratando as próprias palavras do Senhor Jesus, Ele nos amou até o fim, até as últimas consequências, e nós te somos gratos por isso. E diante das escolhas, das opções que temos, hoje escolhemos a vida que vem do Senhor. Hoje escolhemos te servir e te obedecer. E que através do estudo da tua palavra possamos cada vez te conhecer mais e melhor, a fim de que possamos estabelecer um compromisso íntimo, profundo com o Senhor, até que o Senhor venha, para que possamos desfrutar da tua presença física conosco por todos os dias da eternidade. Abençoa-nos, ó Deus, dá para nós um bom restante de dia na tua presença, na tua companhia, em nome de Jesus. Amém. Essa é a nova semente, uma experiência real e transformadora com Deus. E o nosso desejo é que você tenha, na presença dele e dos seus queridos, um ótimo restante de sábado.